Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Quarta-feira é dia de uma palavra pastoral direcionada ao seu coração, para fortalecer o seu coração, trazendo esperança, trazendo conforto, trazendo alegria para o restante da sua semana. Falando em conforto, o tema do devocional de hoje é conforto no louvor. Ou seja, no louvor encontramos conforto que tanto estamos buscando. Eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas, no capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então esses pastores, depois de comprovar que havia sim de fato nascido o Messias, depois de comprovar que o Messias, ou que aquele que nasceu era o rei prometido, eles voltaram louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. O Salvador deles nasceu e esse era o motivo do louvor deles. Isso era aquilo que levava aqueles homens a louvar a Deus. O Salvador havia nascido. E nós devemos copiar esses pastores. Assim como eles voltaram louvando e glorificando a Deus, depois de comprovar aquilo que eles haviam esperado, aquilo que lhes havia sido anunciado, eles voltaram então louvando e glorificando a Deus. Nós também, ao nos depararmos com Cristo, ao vivenciarmos ou termos acesso àquele Cristo que nos foi anunciado, devemos voltar também louvando e glorificando a Deus. O Charles Haddon Spurgeon, o grande pregador, disse o seguinte: não é suficiente ouvir sobre Jesus. Simplesmente ouvir pode afinar a harpa, mas os dedos da fé viva devem criar a música. E aqui a gente aprende algo muito importante, que não basta ouvir de Jesus, não basta você saber que Jesus, ele é o Salvador, que ele veio para ser o cumprimento das promessas de Deus, que ele é a fonte da minha, da sua alegria, da sua saciedade. Não adianta ouvir sobre isso. O Charles Spurgeon usa uma expressão, pegando a música como exemplo, para dizer que ouvir isso é como afinar a harpa. Ou, vamos pensar aqui, afinar o violão. Mas, para que saia música, os dedos da fé precisam trabalhar. Ou seja, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso dar um passo além de apenas ouvir e de concordar que Jesus é de fato o Salvador. E aí, quando olhamos para o Evangelho, para a história de Jesus como nosso Salvador, como essa mensagem que nos foi anunciada, e aí lembramos dos pastores, que ouviram uma mensagem que foi anunciada e foram lá comprovar, voltaram louvando. Nós também ouvimos uma mensagem, chegamos até o lugar onde essa mensagem nos é anunciada, nos deparamos com o Salvador e nos deparamos com as promessas que esse Salvador tem para mim e para você. E o Evangelho, ele promete algumas coisas que precisam aquecer o nosso coração em louvor. Por exemplo, o Evangelho promete paz. Ele é o Evangelho da paz. Ou seja, nós como filhos de Deus, como aqueles que foram e viram o Cordeiro, experimentaram o Cordeiro, nós podemos viver em paz. É uma promessa do Evangelho. Podemos também encontrar no Evangelho alegria. Uma alegria que não é efêmera, uma alegria que não é passageira, uma alegria que não está sujeita às circunstâncias, mas é uma alegria que tem como base, que tem como fundamento, que tem como firmamento o próprio Senhor Jesus. Por isso podemos nos alegrar, independente das circunstâncias. O Evangelho também oferece conforto. E o que é conforto? Conforto não é, por exemplo, estou aqui sentado nesse sofá novo que agora tenho para eu poder fazer os meus devocionais. Isso é conforto. Mas não é esse o conforto que o Evangelho está prometendo. É o conforto de saber, por exemplo, que
o meu futuro está garantido em Cristo Jesus, que a promessa de um lugar de descanso, de paz eterno, está sendo preparado para mim e para você. E o Evangelho também promete salvação. Salvação inclui inclusive é ótimo, né? Está incluída aí a salvação da forma efêmera, da forma fútil que nós vivemos a nossa própria vida. Portanto, vamos louvar e glorificar a Deus por um Salvador tão precioso e tão gratificante. Ao nos depararmos com o Evangelho que esse Salvador veio nos oferecer, a única coisa que podemos fazer é irromper em louvor e em adoração a esse que é tão maravilhoso, o nosso grande Rei Jesus. Então, encontre conforto louvando a Ele, porque ao louvá-lo, você vai se deparar com quem Ele é e com as suas maravilhosas promessas, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima quarta-feira para todos nós.